Nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite a todos os nossos irmãos espíritas, nossos irmãos do 24º Conselho Espírita de Unificação. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de encontro, mas essa oportunidade de reunirmos-nos no entorno da mensagem espírita, da mensagem dos evangelhos, e eu queria exatamente iniciar agradecendo a oportunidade, principalmente pela data de hoje. Nós estamos iniciando o ano de 2026 e para mim é uma honra muito grande poder iniciar o ano exatamente falando das mensagens espíritas, das mensagens dos evangelhos.
E para que nós possamos começar esse nosso encontro em harmonia, eu vou fazer uma leitura do livro Vinha de Luz, obra do nosso irmão Emmanuel. Item 62. Resistência ao mal. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Isso foi dito por Jesus, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 39. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo retribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição do mundo. O bem é o único dissolvente do mal, em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Guerras, revoluções, assassínios, perseguições foram movimentados pelo homem, que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram do que acentuar a catástrofe da separação e da discórdia. Semelhantes revides sempre constituem pruridos de hegemonia indébita do sectarismo pernicioso nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca determinação de Jesus. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhes desfiguraria as palavras, o Mestre reforçou a conceituação asseverando: eu, porém, vos digo. O plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 7, em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. E embalados nessa mensagem, nesse convite que Jesus nos faz de resistirmos ao mal, eu gostaria de convidá-los a todos que me acompanhassem numa prece. Jesus, divino e amado Mestre, guia de toda a humanidade, aqui nos recolhemos em prece, Senhor, te buscando, para que tu possas nos abençoar. Abençoa nossos lares. Derrama a tua luz sobre nós, para que essa luz possa nos auxiliar guiando nossos passos, clareando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações ansiosos. Senhor, que essa luz que nos envolve, que essa luz possa daqui se irradiar, amparando todos os necessitados de toda ordem. Ampara aqueles que passam pela provação, aqueles que atravessam as dificuldades, as encruzilhadas da vida. Que a sua luz possa abençoá-los e que eles também possam te sentir como nós te sentimos aqui nesse instante. Divino guia da humanidade, te agradecemos por tudo que recebemos, pelo ano que se encerrou e pelo ano que se inicia. Que nós possamos caminhar contigo, no horizonte de nossas vidas, sempre nos orientando o caminho correto. Que essa luz permaneça acesa em nossos lares e em nossos corações. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, e por tudo lhe rendemos graças. Obrigado por tudo, Senhor. Boa noite. Então, conforme nós falávamos, o tema que nos foi proposto foi renovar-se para recomeçar com Jesus. Ora, renovar-se para recomeçar com Jesus, nós temos aí dois verbos impressionantes, né? O primeiro, o renovar-se, o renovar, não é isso? E o segundo, o recomeçar. Os dois verbos estão intimamente relacionados à mensagem do Cristo.
Em diversos momentos, Jesus usa uma sentença muito curiosa e que muitas pessoas também não a compreendem. Jesus, em diversos momentos, ele recomenda o arrependimento. Nós conhecemos no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, passagens em que Jesus fala da necessidade do arrependimento. Arrependei-vos. Jesus fala que era necessário arrepender-se para ser salvo. Mas será que nós compreendemos exatamente o que significa o arrepender-se? O significado desse verbo? O que é se arrepender de algo? Quando nós vamos buscar a origem da palavra arrependimento, ela tem origem numa palavra grega chamada metanoia. Metanoia significa mudar o pensamento. Quando Jesus dizia da necessidade do arrependimento, ele estava falando da necessidade de nós mudarmos a forma de pensar. Porque mudando a nossa forma de pensar, naturalmente que nós também mudamos as nossas atitudes. Perceberam? Jesus falava da importância da mudança nos seus pensamentos, dos nossos pensamentos. E é também uma proposta espírita para todos nós, porque a proposta espírita nos faz o convite da reforma íntima, não é isso? O que é a reforma íntima, senão essa mudança? Mudança nas nossas convicções, mudança nos nossos comportamentos, renovar atitudes, rever velhos conceitos, ou, como Jesus também nos ensina, a necessidade de matarmos o homem velho, deixarmos para trás o homem velho, para que possa surgir dentro de nós um homem novo, para que nós possamos renovarmos-nos no sentido de mudar os velhos conceitos, os velhos costumes, os velhos comportamentos. A reforma íntima é a proposta espírita para todos nós. Quando nós lemos a definição do que é o Espiritismo, quando nós pegamos as obras espíritas e vamos buscar qual é a definição dada sobre o Espiritismo, a definição é mais ou menos assim. Diz que o Espiritismo é uma ciência que estuda e comprova a imortalidade da alma, ou seja, a continuidade da vida, a comunicabilidade dos espíritos, se referindo naturalmente à mediunidade, a reencarnação, a figura de Deus, a existência de um Deus, mas não um Deus antropomórfico, mas uma inteligência suprema que está em tudo à nossa volta, não é isso? E também na pluralidade dos mundos habitados. Esses são os alicerces onde estão, que sustentam o pensamento espírita. Entretanto, no parágrafo seguinte, ele continua dizendo que a função o objetivo desse conhecimento, ou desses alicerces, a função do Espiritismo em nossas vidas é a nossa reforma íntima e a prática da caridade. Ou seja, em outras palavras, nós somos espíritas com esse objetivo, de sermos pessoas melhores e aprendermos a amarmos-nos, é a prática da caridade, porque a caridade nada mais é do que o amor posto em movimento. Então, qual é o objetivo em nossas vidas, o objetivo de sermos espíritas? É o de aprendermos a amar, é o de modificarmos-nos, é o de sermos pessoas melhores, deixando exatamente para trás um homem velho e permitindo nascer dos nossos corações um homem novo, um homem renovado, com novos conceitos, vislumbrando horizontes diferentes. Essa é a proposta da mensagem espírita para todos nós, que sejamos pessoas boas, melhores, para que nós possamos alçar novos voos, não é isso? Todos nós estamos aqui para isso. E a mensagem espírita é um caminho, é mais um caminho que nos auxilia nesse sentido de nós vencermos a nós mesmos. A função do Espiritismo, a proposta do Espiritismo é a nossa reforma íntima, a nossa transformação. Mas muitos podem estar se perguntando assim, mas mudar exatamente o quê? O que eu preciso mudar em mim? Ora, eu vou à casa espírita, ou vou à minha igreja, eu vou, me confesso, faço as minhas orações, tomo passe, bebo água fluidificada. Ora, meus irmãos, uma pergunta, essa pergunta é complexa. O que eu preciso modificar em mim? Ora, se nós frequentamos a casa espírita e nós não nos modificamos, continuamos os mesmos, algo está errado. Porque não basta ouvirmos as palestras, tomarmos os passes, embora tudo isso sejam muito bons e positivos, bebermos água fluidificada, se nós não entendermos que nós precisamos mudar. Mas a pergunta original é, mudar o que exatamente? Nós temos muita dificuldade de entender o que precisa ser mudado na gente. E para isso nós temos uma outra proposta espírita. A pergunta é a proposta do autoconhecimento. A gente só começa a compreender as nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas más inclinações, quando nós começamos a buscar em nós conhecermos-nos, conhecendo as nossas fraquezas, conhecendo as nossas dificuldades, conhecendo nossos comportamentos em determinadas situações.
A proposta verdadeiramente do autoconhecimento, do conhecer-se a si mesmo, não é isso? Conforme nós temos essa frase atribuída a Sócrates, entretanto, essa frase é anterior a Sócrates, porque essa frase ela estava grafada na entrada do templo de Delfos. No templo de Delfos nós tínhamos grafado então essa frase: homem, conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. E curiosamente, essa frase não só é anterior a Sócrates, como também ela teria sido produzida pelos maiores sábios gregos, a figura de Solon e outros personagens que haviam se reunido em assembleia durante vários dias para que eles pudessem cunhar uma frase que fosse capaz verdadeiramente de auxiliar o homem na sua jornada. Então eles teriam cunhado essa frase: homem, conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. E essa frase, então, ela foi assinalada na entrada do templo de Apolo, lá no templo de Delfos. Então a tarefa do autoconhecimento é a tarefa talvez mais importante para todos nós. Nós só conseguimos mudar aquilo que nós reconhecemos, aquilo que nós entendemos como sendo algo que é necessário nós mudarmos. Quando nós recorremos, já que nós estamos falando de Sócrates, já que nós estamos falando de filósofos gregos, nós vamos recorrer à figura novamente de Sócrates. Sócrates, numa obra chamada Phaedron, Platão registra, numa obra chamada Phaedron, um texto atribuído a um diálogo de Sócrates, onde ele fala sobre a busca que as almas implementam para a felicidade, ou para a verdade, não é isso? Segundo acreditavam os gregos, os deuses viviam no céu, eles viviam nas regiões mais altas, e ao redor deles tinha lá a felicidade, e eram felizes todas as pessoas que conseguissem alcançá-los, não é isso? Todas as pessoas que conseguiam subir, alcançar os deuses, elas invariavelmente encontravam a felicidade. E Sócrates, nesse texto escrito por Platão, Sócrates teria criado uma parábola ou um mito chamado mito do cocheiro, ou parábola da biga, ou mito da parelha alada. Olha só que curioso. Para Sócrates, então, ele utiliza a figura de uma parelha, ou seja, de um par de cavalos, uma carruagem puxada por um par de cavalos para falar sobre a alma humana. Segundo Sócrates, todos nós podemos nos representar numa biga ou numa parelha, onde nós temos 2 cavalos alados. E esses cavalos é que nos vão levar ao mundo da felicidade, vão nos ascender aos deuses. Acontece que nessa biga nós temos o cocheiro, o indivíduo que conduz a biga, nós temos a biga propriamente dita e esses 2 cavalos. Ora, o cocheiro representa a nossa mente, o nosso intelecto, não é isso? A biga, o carro por si, ele representa o nosso corpo. Já por sua vez, os 2 cavalos alados, eles representam algo que mora dentro de nós, as nossas dificuldades ou virtudes. Nós temos um cavalo feio, nós temos um cavalo sujo, que ele é preguiçoso, ele ainda age na busca dos seus, de acordo com seus instintos, ele é indisciplinado, e ao lado dele um outro cavalo bonito, pescoçudo, com uma pelagem bonita, e ele é disciplinado, e ele verdadeiramente busca o que é melhor, ele sabe exatamente a hora de cada compromisso. Então, segundo Sócrates, todos nós podemos ser representados com essas 4 figuras: 2 cavalos, um cocheiro e uma biga. Acontece que a nossa função é ascendermos na busca pela felicidade, mas nós temos um cavalo indisciplinado que nos puxa para baixo, enquanto nós temos outro cavalo que nos puxa para cima. Todos nós, segundo Sócrates, nós temos esses 2 cavalos. Quando nós somos ali atenciosos e disciplinados, nós conseguimos conduzir esses 2 cavalos para ascendermos, para nos aproximarmos da felicidade. Mas quando nós nos distraímos, nós deixamos aquele cavalo feio da indisciplina, que está sempre buscando por alimentação, por repasto, a gente acaba permitindo que esse cavalo nos afaste da felicidade. Então todos nós temos esses 2 cavalos que nos conduzem. Aquele que nos leva à procrastinação, aquele que nos leva às piores escolhas e aquele que nos leva ao bem, ao melhor.
E nós temos que aprender a domar esses cavalos para que nós consigamos sempre ascender. Sempre que o cocheiro se distrai, ele se flagra então preso à terra, preso, distante da felicidade, exatamente porque ele permitiu que o cavalo que era feio, que esse cavalo pudesse então mantê-lo aqui na terra. Existe um outro mito que vai ajudar a compreender o mito da parelha alada. Quem já ouviu essa história de que dentro de nós existem dois lobos? Um lobo que representa as nossas dificuldades, o nosso ciúme, a nossa inveja, a nossa preguiça. E o outro lobo que representa as nossas virtudes, as nossas qualidades, não é isso? Os nossos sonhos, a nossa esperança. E esses lobos estão sempre numa luta, numa briga muito grande. E alguém teria perguntado, tá, e qual é o lobo que vence essa briga? E a resposta é muito simples. Vence aquele que você alimenta. Perceberam? São sempre escolhas nossas. Todos nós temos as nossas dificuldades. Não existe quem não as tenha. O problema, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, é que nós somos extremamente indulgentes para com as nossas faltas. A gente não consegue ser indulgente para as faltas alheias, mas para as nossas faltas nós somos extremamente indulgentes. A gente não consegue enxergar as nossas dificuldades ou os nossos erros. E quando nós ensaiamos perceber as nossas dificuldades, nós imediatamente arrumamos explicações e desculpas para tê-las. Ora, eu quando erro, eu sempre tenho uma desculpa na ponta da língua. Por exemplo, eu agi dessa forma porque eu não estava num bom dia. Eu agi dessa forma porque o outro me provocou. Eu agi dessa forma porque eu sou assim mesmo. Perceberam? Eu ao invés de, ao perceber o meu erro, admiti-lo e me esforçar para não repeti-lo, eu fico inventando desculpas para dar a entender de que eu não errei. E assim nós vamos tocando a nossa vida na crença de que nós não erramos. Nós somos extremamente indulgentes com as nossas dificuldades, com as nossas faltas, mas não admitimos aqueles que erram para conosco. A grande tarefa é de analisarmos-nos, de conhecermos-nos. Então nós temos na questão 919 do Livro dos Espíritos um auxílio. Nós temos ali um texto perfeito que nos auxilia nessa busca, que todos nós implementamos. A busca do autoconhecimento é uma busca que todos nós nos implementamos. Todos nós implementamos ou deveríamos implementar em nossas vidas. Na questão 919, perguntam, então, Kardec teria perguntado aos guias da humanidade, às entidades venerandas, qual o meio mais prático e rápido de nós, ainda nessa vida, conseguirmos sublimarmos-nos, vencermos-nos, não é isso? O que o Espírito teria respondido: homem, um sábio da humanidade já vou-lo disse, homem, conheça-te a ti mesmo. Essa mensagem ela é atribuída ao Espírito Santo Agostinho. E eu particularmente acredito realmente que tenha sido esse personagem na história que tenha respondido essa pergunta. Quando nós, e aqui eu abro um parênteses rapidamente, nós aprendemos, lendo o Livro dos Médiuns, que não importa o nome que o Espírito dê, não é isso? O que vale é o conteúdo das mensagens, de forma que o Espírito que nós não vemos normalmente, ele pode se apresentar como ele bem entender. Entretanto, analisando a profundidade da resposta dada por esse Espírito que se diz Santo Agostinho, eu verdadeiramente acredito que tenha sido esse filósofo do século II para o século III, Santo Agostinho de Hipona, um dos chamados pais da Igreja Católica, não é isso? Porque essa resposta que ele dá é extremamente profunda. Ele continua a sua resposta dizendo o seguinte: fazei como eu fiz quando estava encarnado, ou numa das minhas encarnações. Todos os dias, quando chegava ao final do dia, eu fazia uma análise de todas as relações que eu implementei ao longo desse dia. E se em algum momento, fazendo essa reflexão, eu percebesse a possibilidade de ter ofendido, magoado ou destratado alguém, na primeira oportunidade eu ia me desculpar. Mas ele continua dizendo o seguinte: mas isso é muito difícil de nós conseguirmos fazer, porque nós temos verdadeiramente dificuldade de olharmos, percebermos quando nós magoamos ou quando nós maltratamos alguém. Ele diz que a receita, para que isso dê certo, é necessário que nós nos coloquemos no lugar do outro. Se nós queremos saber verdadeiramente se nós magoamos alguém ou se nós machucamos alguém, é necessário que a gente consiga se anular por algum tempo e verdadeiramente se colocar no lugar do outro. A gente vai perceber que quando a gente se coloca no lugar do outro,
todas as nossas impressões se modificam e nós vamos perceber que sim, que nós erramos, Nós não temos como inventarmos mais desculpas, pelo amor de Deus. Nós temos diversas dificuldades morais que precisam ser modificadas. E o primeiro passo para nós modificarmos as nossas dificuldades morais é entender que elas existem. Ora, eu só vou deixar de ser uma pessoa egoísta quando eu passo a entender que eu sou uma pessoa egoísta. Eu só vou deixar de ser uma pessoa rancorosa quando eu passar a admitir o meu rancor. Eu só vou querer mudar o ciúme que eu sinto, ou a inveja, ou a intolerância, quando eu admito que eu tenho esses sentimentos, que isso ainda reside no meu coração. Admitir isso é o primeiro passo. Quando nós começamos a reconhecer as nossas dificuldades, nós estamos aí implementando o primeiro passo nessa jornada, na jornada do arrependimento, da nossa transformação íntima, de exatamente deixarmos para trás, começamos a deixar para trás o homem velho, para surgir em nós um homem renovado, para que nós possamos renascer. Renascer verdadeiramente, ainda nessa vida, nós temos condições de renascer inúmeras vezes. E isso acontece toda vez que nós mudamos de opinião, toda vez que nós aprendemos, toda vez que nós percebemos a necessidade que nós temos de mudar. Quando nós voltamos à figura de Sócrates, dentro da sua filosofia, presenteada a nós por Platão, nós temos um outro mito muito curioso. Porque lembra que eu falei exatamente da dificuldade que nós temos de perceber os nossos erros? Então, existe um texto escrito por Platão, também atribuído a um diálogo com Sócrates. Isso está no livro, na Segunda República, não é isso? Na segunda parte do livro República, nós temos lá um diálogo atribuído a Sócrates, onde ele estaria dialogando com seu irmão, chamado Glauco, e lá ele conta uma história chamada de o mito ou a parábola do Anel de Giges. Nós conhecemos esse mito? Esse mito é um mito muito curioso. Diz que existia um homem que ele era um camponês, ele era um pastor, ele pastoreava animais no campo, quando ele estaria trabalhando sozinho na ocasião, e de repente houve um grande terremoto. Existe no texto lá uma explicação, inclusive mística, para esse terremoto, mas esse terremoto então teria feito uma grande abertura na terra. E ele então, primeiro, a princípio, se assustou com o terremoto, mas ele vendo a abertura que se abriu na terra, ele por curiosidade resolveu descer para ver o que tinha lá embaixo. Até que quando ele começa a descer naquela fenda na terra aberta pelo terremoto, ele encontra então uns túneis que ele resolve seguir. Seguindo esses túneis, ele vai encontrar um cavalo, um imenso cavalo de bronze, e ele percebe que esse cavalo é oco. Dentro desse cavalo então existia um corpo de um homem morto. Haviam colocado o corpo de um homem morto dentro de um cavalo de bronze, ou talvez o colocassem vivo, não importa. Mas ele reparou que o homem possuía um belo anel no dedo. Ele então, percebendo que não tinha ninguém vendo, ele resolveu retirar aquele anel e guardar o anel para si, e não avisou os outros do que ele havia encontrado. E ele passou a ostentar aquele anel no dedo. Num determinado momento, ele estaria numa reunião em que todos os pastores se reuniam para prestar contas ao rei, o reino da Lídia, isso se dá no reino da Lídia. Ele estaria então reunido com todos os outros pastores para prestar contas do pastoreio, né? Todos os pastores então se reuniam para prestar conta do seu trabalho. Só que enquanto ele mexia no anel em seu dedo, aquele anel que ele havia encontrado embaixo da terra, ele gira o anel de tal forma que de repente ele percebeu que ele conseguia ficar invisível. E ele se surpreende com isso, ele fica tão surpreso com a invisibilidade, depois ele vira novamente o anel e ele voltava a ser visível e tangível. E ele não conta para ninguém o que havia acontecido. Ele começa a fazer experimentos, ele girava o anel novamente e ele tornava a ficar invisível. Com isso ele percebeu, ele vislumbrou uma série de possibilidades que aquele anel trazia. Ele podia ouvir conversas, ele podia tirar vantagem das pessoas exatamente pela capacidade que ele tinha agora de ser invisível. E aquele homem que era um camponês, nós diríamos um cidadão de bem, uma pessoa que contribuía, um chefe de família, um trabalhador, uma pessoa laboriosa. Ele exatamente quando ele se viu com a possibilidade de poder ficar invisível, ele começou a se permitir as vantagens.
ele começou a tirar vantagens das outras pessoas, ele passou a violentar mulheres, ele passou a subtrair pertences, a fazer intrigas, até que ele adentra o palácio do rei, ele seduz a rainha, e ele consegue tornar-se rei, numa história bem mais longa, naturalmente, mas através da capacidade de se tornar invisível, ele começava a ter condições de aplicar pequenos golpes, a tramar, a ouvir o que as pessoas falavam em segredo, a conhecer os segredos das pessoas, e ele utiliza isso para poder tirar vantagens. E no final do mito do Anel de Giges, Giges então havia se tornado rei, havia desposado a rainha e havia se tornado ele mesmo rei, muito rico, poderoso. E as reflexões que esse mito nos proporciona são: o que nós faríamos se nós tivéssemos a certeza da impunidade? Se nós pudéssemos fazer ou tomar qualquer atitude sem sermos punidos, o que nós faríamos? Porque muito do nosso comportamento é medo social, medo do que as pessoas pensarão a nosso respeito, ou medo verdadeiramente das sanções, de sermos flagrados em erro. Agora imagina se nós tivéssemos condições da invisibilidade, ou da certeza da impunidade. Muitas pessoas erram largamente porque têm certeza de que jamais serão punidas. A certeza da impunidade é verdadeiramente uma permissão para que as pessoas errem, e as pessoas então se revelariam como elas são, de fato. Sócrates, então, se debruçando sobre esse mito, ele é questionado por Glauco. Glauco, seu irmão, lhe teria perguntado se não seria o mesmo com as pessoas boas e as pessoas ruins. Ora, as pessoas boas, tanto quanto as pessoas ruins, se tivessem a capacidade da invisibilidade, elas cometeriam os mesmos erros, seria natural que isso acontecesse. E Sócrates conclui que não. A pessoa que verdadeiramente se conhece, que verdadeiramente é boa, conseguiu vencer-se a si mesmo, ela não usaria isso para o mal, ela jamais usaria isso para a sua vantagem pessoal. Não importa verdadeiramente, não importa o que lhe ofereçam, as vantagens que você pode ter, invariavelmente a pessoa que verdadeiramente é boa, ela não ia utilizar desses recursos para o mal. E como afirma Sócrates nesse texto, os fins não justificam os meios. Não importa, por mais que ao final você consiga lograr coisas boas para a coletividade, as formas, os degraus que você precisou subir para chegar até lá, se eles forem escusos, de todo não vai ter proveito verdadeiro ao final. A pessoa boa, ela tem que ser boa do começo ao fim, em público e no anonimato. Que nós sejamos capazes de ser bons, pessoas boas, na nossa vida particular ou em público, que nós sejamos sempre os mesmos. Segundo Sócrates, então, na República, a felicidade, ela independe disso. A iluminação da criatura, a bondade do indivíduo, ela independe disso tudo. O indivíduo que verdadeiramente é bom, que já conseguiu vencer-se a si mesmo, ele vai sempre fazer as melhores escolhas, independente daquilo que lhe oferecem. Então é necessário nós fazermos essa reflexão. E essa passagem, esse mito platônico, ele nos convida verdadeiramente a essa reflexão. Será que, como seria o nosso comportamento se nós tivéssemos condições de fazer o que nós quiséssemos fazer sem sermos vistos, sem sermos punidos, na certeza da impunidade? Será que nós continuaríamos sendo quem somos? Será que nós usufruiríamos para termos vantagens? Quais seriam os caminhos que nós escolheríamos? Perceberam? Essa resposta é uma resposta muito pessoal e muito complexa, porque nós não passamos por isso. Nós temos que, então, viajar nessa possibilidade. Mas é o exercício de conhecer-se a si mesmo. Será que nós mudaríamos? Será que eu, Guilherme, por exemplo, se no dia 1º de janeiro eu descobrisse que eu tivesse ganhado a mega sena da virada, será que eu permaneceria sendo a mesma pessoa? É necessária essa reflexão e é a tarefa do autoconhecimento. O conhecer a si mesmo é conhecer as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, as nossas más inclinações. E Jesus, então, quando ele fazia a proposta do arrependimento, era de mudança de comportamento, de vencermos-nos. E nós todos vencemos. Ninguém permanece estático nessa vida. Nada permanece estático. É por isso que nós devemos tomar muito cuidado com os estigmas que nós implementamos sobre as pessoas que conhecemos. A gente costuma referir-se às pessoas como: fulano é um preguiçoso, fulano sempre se atrasa, fulano é sempre assim ou sempre assado, fulano é sempre um chato, fulano... Isso não existe.
Porque quando a gente faz isso, a gente está afirmando que as pessoas não têm o direito de mudar, e as pessoas mudam, porque ninguém é estático, nem nós mesmos. Eu já não sou o mesmo Guilherme que eu era há um tempo atrás. E digo mais, eu já não sou nem o mesmo Guilherme que eu era em 2025, há 2 dias atrás. Porque nós nos modificamos, todos nós somos metamorfoses ambulantes, nós estamos sempre nos modificando. As pessoas à nossa volta também se modificam, ninguém é estático. Porque se o indivíduo ele passa uma encarnação inteira e a encerra sendo o mesmo, essa encarnação não lhe serviu de nada. O propósito da reencarnação é a nossa mudança. Nós reencarnaremos quantas vezes forem necessárias para que nós possamos aprender a mudar, sermos mais solidários, empáticos, aprendermos a amar verdadeiramente, tolerarmos-nos, compreendermos-nos, é a nossa tarefa, é o nosso objetivo enquanto encarnados. Então, meus irmãos, nada permanece estático. Podemos permanecer até por muito tempo parados, mas em algum momento nós mudamos. Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos em que Kardec teria perguntado aos guias da humanidade: quanto tempo dura uma provação? Já lemos essa pergunta no livro? Então, quanto tempo dura uma provação? Quanto tempo dura uma dificuldade, uma prova que nós enfrentamos, uma expiação? E o que os Espíritos responderam que depende do tempo que for necessário para o indivíduo mudar. Existem pessoas que, quando passam por uma dificuldade, logo mudam de comportamento. Ou seja, aquela dificuldade foi um período curto da vida daquela pessoa. Mas tem pessoas que são teimosas, que permanecem sequencialmente repetindo sempre os mesmos erros. Essas pessoas passarão pela prova por mais tempo. Porque o tempo que uma prova dura é o tempo que o indivíduo demora para aprender, para tirar os proveitos necessários daquela dificuldade que ele passa. Eu lembro de mais um mito grego, o mito de Sísifo. Nós conhecemos o mito de Sísifo? Sísifo teria sido um personagem, teria sido um rei de um reino que mais tarde nós conheceríamos como... Esqueci o nome do reino. Mas Sísifo, então, ele era um rei, mas ele era uma pessoa muito desonesta. Ele era um malandro. Ele era uma pessoa que gostava de dar volta nos outros. Ele gostava de tirar vantagem. Todos nós conhecemos pessoas assim. Ele era uma pessoa que ele gostava das vantagens. Ele gostava de ludibriar as pessoas. Ele era um malandro, como nós aqui no Rio de Janeiro costumamos chamar as pessoas que são desonestas nesse nível. O sujeito era um malandro, não é isso? Nós temos na literatura vários personagens que são assim. Nós temos a figura do Agostinho Carraro, daquela série A Grande Família. Ele era um malandro, ele gostava de pequenas voltas, de pequenas vantagens dos outros. Nós temos na literatura de Ariano Suassuna, nós temos o João Grilo, que era um personagem lá na Caatinga, nas dificuldades, que ele vencia a vida passando os outros para trás, dando pequenos golpes, tirando vantagens. Então, à nossa volta existem aquelas pessoas que nós chamamos de malandros. São pessoas que têm a cultura da vantagem, não é isso? E Sísifo, ele era um rei que ele tinha a cultura da vantagem, ele adorava dar volta nos outros. Só para vocês terem uma ideia, ele chegou a dar uma volta na morte. Ele conseguiu enganar a própria morte, mas ele enganou os deuses, ele enganava todo mundo que passasse pelo seu caminho. Ele sempre tirava vantagem, conseguia, envolvendo as pessoas na sua lábia, ele conseguia verdadeiramente tirar vantagem de todo mundo. Até que ele cometeu o pior erro que ele podia cometer. Ele deu uma volta em Zeus, ele teria enganado o maior de todos os deuses. Ele enganou Zeus. E naturalmente que o seu castigo seria o pior castigo que pudesse existir. Então, Zeus implementa sobre ele um castigo que era mais ou menos assim. Ele teria que passar a eternidade carregando, arrastando uma grande pedra para o alto de um morro. E quando ele chegava com essa pedra no alto do morro, a pedra simplesmente se desmaterializava e voltava para a base. Ele tinha que descer e recomeçar o trabalho, incessantemente, por todos os dias da sua vida, para toda a eternidade. Ele teria que fazer um trabalho que não tinha fim, de arrastar, de carregar, de empurrar uma pesada pedra morro acima. Quando nós paramos para pensar no mito de Sísifo, quando nós paramos para pensar nesse personagem da mitologia grega, nós paramos para refletir se isso não fala muito a nosso respeito.
porque nós também somos assim. A gente vai, às vezes, insistindo naquilo que não tem proveito, insistindo naquilo que não nos leva a lugar nenhum, assistindo na busca das fantasias do mundo, na busca das coisas do mundo, nós verdadeiramente não conseguimos sair do lugar. Às vezes o indivíduo se sente vitorioso no mundo, mas quando ele faz uma análise daquilo que verdadeiramente importa, ele percebe que ele não sai do lugar. Exatamente como Sísifo, a gente não consegue sair do lugar. É necessário esse despertamento, ou como nos ensinava Jesus, ou como nos pedia, como nos solicitava Jesus, é necessário verdadeiramente que nós saiamos de nós mesmos, saiamos desse lugar. Porque a gente está verdadeiramente agindo como Sísifo, repetindo sempre os mesmos erros, sem conseguirmos sair do lugar. É necessário que um dia a gente desperte, acorde para fazer a diferença. Hoje, meus irmãos, o segundo dia do ano, nós estamos aqui às portas do ano de 2026. Se descortina sobre nossos horizontes, aos nossos horizontes se descortinam infinitas possibilidades que existirão nesse ano. Vamos aproveitar a oportunidade desse recomeço. Algumas pessoas mais... existem pessoas muito pessimistas. Algumas pessoas vão dizer assim, isso é infantilidade. Porque, na verdade, o dia 31, ele se encerrou e o dia 1º nasceu exatamente igual. Não existe isso de um novo ano. Um ano se encerra e outro ano se inicia. Isso é meramente cultural, porque, na realidade, tudo permanece exatamente igual. Os dias são os mesmos. Meus irmãos, isso é muito pessimismo. Vamos nos permitir entender que a vida depende de ciclos. Nós dependemos dos dias, das noites, das semanas, dos meses. Imagina se não houvesse essa divisão. Se fosse tudo um contínuo, nós já teríamos enlouquecido. Ou seja, nós necessitamos dos ciclos. Nós necessitamos acreditar nos ciclos. Não apenas como uma fatalidade, mas os ciclos existem para que nós possamos ter pontos de partida, de recomeços. Os ciclos são tão importantes que tudo à nossa volta se baseia em ciclos. Por exemplo, o nosso dia, o nosso organismo, ele funciona através de ciclos. Nós temos os chamados ciclos circadianos, ou ciclo nictemeral, onde nós sabemos a hora de dormir, a hora de acordar, de trabalhar, e os nossos hormônios funcionam dessa forma. Nós temos a hora em que nós produzimos o hormônio do crescimento, onde nós nos desestressamos. Tudo isso ocorre no nosso organismo em ciclos. São os chamados ciclos circadianos ou nictemerais. À nossa volta, tudo funciona em ciclos. Nós temos, em nível molecular, os ciclos biogeoquímicos. Nós temos a ciclagem de tudo à nossa volta, nada permanece estático. Nós temos os diversos ciclos, como a necessidade que nós temos das primaveras, dos verões, dos outonos, dos invernos. Nossas vidas também funcionam dessa forma. A nossa infância, a nossa adolescência, até o momento em que nós envelhecemos, são ciclos. E nós temos sempre recomeços nesses ciclos. Então vamos começar a olhar para esse ano que se inicia como um novo ciclo, com inúmeras novas oportunidades, com verdadeiramente oportunidades de crescimento, de renovação e de mudança de atitudes. Existem as chamadas resoluções de ano novo. Todos nós fazemos, eu imagino. Nós costumamos prometer coisas do tipo, eu prometo que no próximo ano eu serei mais econômico. Eu prometo que no próximo ano eu serei mais estudioso. Eu prometo que no próximo ano eu farei uma dieta. Eu prometo, e assim a gente vai prometendo, são as chamadas resoluções de ano novo. Mas o convite que nós devemos nos fazer é que nós não mudemos apenas nisso que é exterior, mas vamos mudar no sentido de eu vou ser mais tolerante, eu vou ser mais compreensivo, eu vou vencer nas mágoas que eu insisto em carregar, eu vou conseguir vencê-las, vou conseguir admitir o perdão no meu coração, porque isso é exercício de alto amor. As pessoas que se amam de verdade, perdoam, para não ficar andando por aí carregando um lixo desnecessário. Sejamos compreensivos e tolerantes com aqueles à nossa volta. Vamos mudar, vamos aprender a sorrir mais, a compreender mais, a tolerarmos-nos. E eu tenho certeza que aí de verdade nós teremos um ano novo. Um ano de 2026 será um ano novo quando nós mudarmos as nossas atitudes, a nossa forma de perceber o mundo à nossa volta. E tenhamos a certeza que ao final dessa jornada, quando nós olharmos para trás, a gente vai ter percebido que tudo isso não passou de um instante. Tudo isso é um instante, porque frente à eternidade da vida,
as encarnações, as vidas, por mais longeva que sejam, indivíduos vivem à nossa volta por 80, 90, 100, 110 anos. Estamos vivendo cada vez mais, não é isso? Dada ao avanço na qualidade de vida, transformação do mundo. Mas quando nós olhamos para trás, são instantes, são oportunidades. E vem o arrependimento quando nós desperdiçamos essas oportunidades. Sempre teremos novas oportunidades, porque a lei é de amor. Mas a sensação que nós temos de que nós perdemos tempo e oportunidades, que o sofrimento foi desnecessário por teimosia nossa, é sempre uma sensação muito ruim, muito triste. Sempre teremos novas oportunidades, sempre teremos novos recomeços, novos anos que se iniciam, novas reencarnações, novos reencontros. Mas nós só percebemos, nós só conseguimos aproveitar isso tudo quando nós verdadeiramente conseguimos transformar algo, vencendo-nos. A tarefa disso tudo, de todos esses recomeços, é a tarefa de vencer a nós mesmos. Quando nós vamos reencarnar, todos nós, sem exceção, a gente vem com o objetivo de mudarmos-nos. Nós viemos com um objetivo de sermos melhores. Eu vim com o objetivo de ser menos rancoroso, responder pelas questões do passado, para que nós possamos reencontrar, para que nós possamos confrontarmos-nos com nós mesmos, não é isso? A reencarnação tem essa finalidade. Quando nós vamos reencarnar, então, nós viemos repletos de esperança de que eu vou ser uma pessoa melhor. Você é uma pessoa mais altruísta, menos egoísta. Você é uma pessoa boa. Vou vencer os meus maus hábitos, as minhas más inclinações. Mas acontece que na reencarnação existe um fenômeno muito importante, extremamente importante, diga-se de passagem, que é o fenômeno chamado de esquecimento do passado. A gente esquece, a gente tem na nossa intuição um pensamento inato, nós até sabemos o que deve ser feito. Entretanto, a gente acaba fazendo confusões. A gente vem ao mundo para poder se modificar. A gente chegando aqui, dada a nossa vaidade, a gente começa a acreditar que nós viemos aqui para mudar os outros. Vê se pode. Nós não viemos aqui para mudar os outros, nós viemos aqui para nos modificarmos. E que nós podemos modificar os outros? Não, claro que não, ninguém muda ninguém. Nós podemos, através dos nossos exemplos, até auxiliar nas escolhas dos outros. Mas as pessoas não mudam umas às outras. O nosso compromisso é nos modificarmos. Mas tem pessoas entre nós que estão tão adoecidas que saem pelo mundo querendo mudar a forma como os outros pensam, a forma como os outros se comportam, usando como roteiro sempre aquilo que nós achamos que é certo, como se aquilo que nós achamos que é certo fosse verdadeiramente ou essencialmente correto para todo mundo. Ah, meus irmãos, as nossas escolhas, as nossas predileções, aquilo que nós amamos, aquilo que nós elegemos, aquilo que nós gostamos, são escolhas nossas. Respeitemos aqueles que pensam de forma diferente, que sentem de forma diferente. Por mais que nós julguemos errados, nós temos que dar o direito da pessoa ser quem ela é, respeitando o momento da pessoa. Às vezes ela ainda está numa situação em que ela tem necessidade de passar por aquilo que hoje nós não passamos mais. Mas nós ainda temos muita coisa para vencer em nossos corações. Mas é que a gente vai andando pela vida, pelo mundo, achando que a gente tem que mudar os outros. Não, meus irmãos, o nosso compromisso é conosco. Vamos admitir que o nosso compromisso é conosco. E se você não está encontrando aquilo que precisa ser modificado em você, em mim, é porque falta a tarefa do autoconhecimento. Nós ainda temos muito para modificar. Vamos fazer o exercício do autoconhecimento. Lembremos-nos da entrada do templo de Delfos. Homem, conheça-te a ti mesmo e descobrirás os deuses e o universo. Quando nós começamos a nos conhecer, verdadeiramente nós conheceremos os deuses que moram conosco e todo o universo de infinitas possibilidades que tem no nosso coração. Homem, conheça-te a ti mesmo. A tarefa do autoconhecimento é uma tarefa dolorosa. Quando nós percebemos as nossas falhas, nos repletamos de constrangimento e vergonha pelas nossas atitudes. É natural, é necessário isso, faz parte do arrependimento. É necessário tudo isso para que nós consigamos mudarmos-nos, mas admitamos as nossas falhas. Recomendação do próprio Cristo, que nós possamos confessar as nossas fraquezas uns aos outros. Isso nos auxilia. Vamos aprender no exercício de autoconhecimento e de humildade a compreender quem nós somos de fato. É o primeiro passo para a tarefa que nós viemos implementar, que é a tarefa da nossa reforma íntima.
Então, meus irmãos, nesse ano que se descortina com inúmeras, infinitas possibilidades, nós possamos dedicar nossos esforços a vencer a nós mesmos, a sermos melhores em todos os sentidos. Muitos dirão, esse ano eu vou frequentar uma academia, é justo e necessário, cuidarmos do corpo é muito importante. Outros dirão, eu lerei mais, assistirei mais aulas e palestras. Sim, fundamental. É fundamental nós aprimorarmos o nosso intelecto em conhecimento, ampliarmos os nossos horizontes. Outros dirão assim, trabalharei mais. Sim, o trabalho também é importante para a nossa vida social, para que nós possamos ter um mínimo de conforto, naturalmente que sem exageros. Mas é importante também nós fazermos propostas para dentro, que nós possamos ser mais compreensivos e tolerantes. Eu, Guilherme, serei menos intolerante. Serei mais compreensivo com as faltas alheias, julgarei menos o comportamento dos meus irmãos. Eu vou tentar ser menos rancoroso, ser menos egoísta, menos ciumento, menos odiento. Eu tenho que implementar esses esforços para dentro de mim, meus irmãos. Que nós tenhamos um ano de 2026 com infinitas possibilidades que se descortinam no horizonte de nossas vidas. Todos nós, a mensagem espírita para nós é verdadeiramente um convite ao banquete do amor. Quando nós somos convidados ao banquete do amor, dulcifiquemo-nos e deixemos-nos arrastar por todas essas sugestões, essas mensagens que nos sugerem ternura, compreensão e afeto. Bem-aventurados são os mansos. Vamos alimentar a mansuetude em nossos corações. Vamos controlar os nossos instintos, porque Jesus disse bem-aventurados os mansos. Ele não disse bem-aventurados os covardes, são coisas diferentes. O manso é aquele indivíduo que se controla, as suas manifestações, seus instintos. Vamos nos buscar o autocontrole nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, em família, no trabalho, em sociedade. Vamos procurar controlarmos-nos. Vamos buscar os nossos olhos, que nós tenhamos olhos bons, como nos ensina Jesus. Se teus olhos forem bons, todo o seu corpo se converte em luz, nos ensinava Jesus. O que são olhos bons, senão os olhos que não julgam, que conseguem enxergar o bem onde mais ninguém enxergam, repletos de esperança e bondade? São os olhos bons. Tenhamos todos olhos bons. Comecemos o ano de 2026 com bons olhos, repletos de esperança e certeza de que nós aproveitaremos o máximo esse ano, a exaustão nos esforços para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, espíritos melhores, almas melhores nesse mundo, para que nós possamos ter um mundo melhor. Modifiquemo-nos, porque o mundo muda quando nós mudamos. E aqui eu gostaria de encerrar fazendo mais uma última observação. Nós espíritas, de um tempo para cá, a gente tem falado muito sobre a temática transição planetária. As pessoas falam muito da mudança do mundo, degredo de espíritos, reencarnação de espíritos sublimados. A gente está à volta. O mundo vai ser assim, assado, passaremos por isso, por aquilo. Gente, vamos parar de olhar o que vai acontecer com o mundo, porque o que nós temos que fazer é com o nosso mundo íntimo. O mundo para nós muda quando nós mudamos. Não importa quem vai reencarnar, quem vai ser degradado, quem vai ficar, quem não vai ficar, se eu vou ficar, se eu não vou. A minha tarefa é de olhar para dentro de mim. O que eu posso fazer para esse mundo ser melhor? Em que eu posso mudar? Em que eu posso ajudar na transformação do mundo? Às vezes a gente fica em repetidos discursos sobre transição planetária, sobre mundo de regeneração, sobre o mundo se modificar, sobre isso, sobre aquilo. Meus irmãos, todo esse conhecimento é importante, é claro que não estou dizendo que não estou diminuindo. Entretanto, todos os nossos esforços e os nossos maiores esforços deveriam ser implementados no sentido da nossa mudança interna, porque verdadeiramente o mundo vai mudar para a gente quando nós mudamos. Nós não temos condições de mudar o mundo. Reclamando, principalmente, é aí que você não muda mesmo. Porque a gente adora reclamar de tudo, né? A gente adora reclamar das autoridades públicas, das pessoas à nossa volta, do comportamento das pessoas, das culturas que existem por aí. A gente adora reclamar, apontar erros, reclamar. Meus irmãos, nós temos que voltar os nossos olhos para as nossas atitudes, para o nosso comportamento, porque isso sim nós temos condições de mudar. E digo mais, nós não só apenas temos condições de mudar, como nós reencarnamos para isso. Essa é a nossa tarefa. Que a paz de Jesus permaneça entre nós. E para nós encerrarmos esse nosso primeiro encontro de 2026, eu gostaria de convidá-los a todos que me acompanhassem numa oração endereçada a Jesus, para que Ele esteja conosco e nós com Ele no decorrer desse ano.
E assim, Senhor, te agradecemos por todas essas oportunidades que se apresentam para nós. Fortalece-nos, Senhor, inspira-nos no bem, para que nós possamos fazer as melhores escolhas. Guia nossos passos. Sê conosco, Senhor, que nós não desperdicemos as oportunidades de serviço, que nós possamos aprender a amar, a tolerarmos-nos, a compreendermos-nos. Dai-nos a tua luz, guiando os nossos passos, e que nós sejamos capazes de distribuir essa luz àqueles que cruzam nossos caminhos, e que nós possamos manter essa luz acesa em nossos corações, alimentando essa chama com a nossa fé, com a esperança e com a caridade. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, repletados todos nós de muita gratidão pelo ano que se encerra e pelo novo ano que se descortina para todos nós. Obrigado por tudo, Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, graças a Deus, que a paz de Jesus permaneça entre nós.